hoje a gente entra no século XX, né? Hoje a gente entra no século XX com o pensamento existencialista. Emanuel, solta aí o nosso slide bacana. A gente fechou a aula passada com a Poli Dioniso, né? com Nietzsche, a bela apresentação de Nietzsche que o Emanuel fez. E hoje a gente vem aí com essa gangue braba de motoqueiro, né? Assim, de motociclistas, que você tem ali no centro Schopenhauer, com seu cabelo muito típico, né? Assim, crescendo para os lados. Nietzsche, com seu bigodão, também ao centro, ao lado do mestre Schopenhauer. E nos cantos você tem aí à esquerda o Sartre, o Jean-Paul Sartre, e à direita o Albert Camus, que eu confesso que durante muito tempo chamei de Camus, mas depois de algum tempo eu descobri que o nome dele era Camus, né? que é francês. Só fazer o vivo. Confesso que durante muito tempo chamei de Camus. Mas então é até legal, né, esse encontro que, né, a gente adianta que não aconteceu, né, porque eles viveram e morreram em períodos diferentes, e embora o Sartre e o Camus fossem contemporâneos e até tenham sido amigos por muito tempo, nada indica que eles tenham feito parte de uma gangue de motociclistas juntos. Mas a foto é emblemática, né, porque é justamente um time de pensadores, assim, que são pensadores meio malditos, no sentido de que contestam todas as bases e os fundamentos que se tinham construído na história do Ocidente para a compreensão de quem somos nós, o que é o mundo, como funciona o mundo, o que é a existência, como devemos agir e como podemos agir, como se deve estruturar a convivência humana em torno de instituições políticas. São caras que repensaram tudo isso radicalmente, drasticamente, e que tem assim, uma mensagem que é, em grande parte, desestabilizadora. Assim, eu tinha uma professora que costumava dizer que tem dois tipos de pensador. Tem aquele que faz você se encontrar, que te dá as respostas que você estava procurando, que te dá as bases que você estava precisando, e tem aqueles pensadores que é para a gente se perder, né? Que é para quebrar um pouco as amarras que estavam amarrando a gente, que é para quebrar um pouco as correntes que estavam apertando nossos pulsos, que é para a gente, sabe, quebrar os véus que estão velando a realidade da nossa vista e enxergar a realidade tal como ela é, por mais que seja doído, por mais que seja sofrido, mas com um ganho que não tem preço em termos de liberdade mental. E são esses caras, né? São esses caras. Por isso que eles ficaram, assim, passam para a história como pensadores meio malditos, né? No sentido de que eles não são os caras que vão te dar as respostas e o conforto e a estabilidade que você estava buscando, mas são os caras que vão colocar em questão, abalar, desconstruir, quando mesmo não destruir, né, assim, aquilo que você achava que tinha como certeza, aquilo que você achava que tinha como estabilidade, aquilo que você achava que tinha como sentido para a sua vida e para a vida humana, aquilo que você achava que tinha como resposta para você e para a humanidade inteira. Né, esses são os caras que vão te ajudar a destruir essas bases ilusórias e se lançar no dificílimo, porém extremamente gratificante exercício da liberdade mental. Porque você começa a ver que aquilo que você cultivava como base, como fundamento, como sentido, muitas vezes, quando não sempre, era ilusão. Né? E esse exercício de se desiludir, que eu acredito que a filosofia é um exercício de desilusão muito poderoso, né? É sempre muito difícil para nós. Se vocês pensarem bem, né? Às vezes nem devia ser tão difícil, né? A gente devia ficar satisfeito quando se desilude. Poxa, eu acreditava numa coisa que era falsa, me desiludi e devia comemorar, devia chamar os amigos, abrir um vinho, né? Comemorar, brindar, mas a gente fica para baixo, fica chateado, liga para o amigo chorando, fala, poxa, passei por uma grande desilusão. Emanuel, vamos fazer uma live, estou desiludido. A desilusão devia ser uma coisa boa, né? Estava iludido e não está mais, cara. Está vendo a realidade, agora vai ter que lidar com ela. Então, a pegada desses caras é essa, né? Tanto do Schopenhauer, quanto do Nietzsche, quanto do Sartre, quanto do Camus. Tá? O pensamento existencialista,
ele tem essa coisa da herança do Nietzsche, da herança do Schopenhauer, né? Mas ele sim está muito propriamente ligado ao tempo dele, né? É um time de pensadores, né? Um conjunto assim, de pensadores que não se furtaram a pensar o seu tempo em tudo aquilo que ele tinha de mais problemático, em tudo aquilo que ele tinha de possibilidades também. Portanto, se vocês acompanharem, né, cronologicamente, são pensadores que começam a desenvolver suas reflexões mais importantes num mundo europeu pós o trauma, o grande trauma da Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, isso é historicamente falando interessante. A Primeira Guerra Mundial é um trauma, assim, em termos de compreensão que o humano tem de si mesmo, e tem da vida, e tem da sociedade humana. Porque se vocês pensarem, né, quando eu falei de Schopenhauer na aula passada, dizia que ele era assim, um antagonista do Hegel, mas em termos de sucesso, né, em termos de compreensão de mundo que tivesse consolidada, o Hegel levava à frente. Né? O Hegel era ensinado para os funcionários públicos da Alemanha. O Hegel era um cara que era o grande filósofo alemão, e um cara que acolhia a herança do iluminismo, de uma certa forma. Então você vem num pensamento europeu desde o iluminismo, pensando uma sociedade que está em progresso, pensando uma vida humana que está em progresso, com grandes avanços científicos e tecnológicos que nos levam para o progresso, com uma marcha da história, né, racionalmente construída, que nos leva só para frente, só para o progresso. Esse é o pensamento do Hegel, se vocês lembrarem, né, que a história é uma marcha progressiva e racional que chega até o auge ali no Estado prussiano, muito bem organizado, com suas leis racionais muito bem organizadas, a crença de que todos os problemas humanos poderiam ser resolvidos através da organização racional da convivência humana, nos estados bem constituídos, com leis racionalmente estabelecidas, bem constituídas. Isso é uma crença iluminista muito forte, que está muito enraizada nessa Europa de século XVIII, XIX e até início de XX. Mas o que acontece no início do século XX? Primeiro, assim, o mesmo desenvolvimento científico e tecnológico que criou muitas facilidades para a vida, criou também aquele monte de fábricas e de massificação e de exploração e de opressão de pessoas em massa e de poluição, aquelas nuvens negras pelo céu das cidades e um ar irrespirável das grandes metrópoles. Criou dificuldades proporcionais às facilidades que criou, e isso meio que culmina, né, com a Primeira Guerra Mundial. O que acontece na Primeira Guerra Mundial? Você tem as grandes civilizações do mundo, aquelas que se veem, no caso, como as grandes civilizações do mundo, como aqueles que justamente completaram ou estão assim capitaneando, né, assim, à frente desse progresso, dessa marcha progressiva da razão, da história e dos belos ideais de igualdade, liberdade, fraternidade, construindo estados justos, racionalmente organizados, e de repente esses mesmos estados, essas mesmas potências civilizacionais e civilizatórias estão engajadas com tudo que tem de aparato tecnocientífico na destruição mútua, na destruição em massa, né? Assim, com pessoas anos atrás de trincheiras, metralhando umas às outras, com bombas caindo sobre as cabeças das pessoas, com prédios civis sendo destruídos, com uma vida, né, assim, atribulada pelo medo, pela perda, pela violência, pela brutalidade de uma guerra mundial. Né? Então, é um evento traumático, é uma experiência traumática. E esses caras são justamente filhos desse contexto. Né? Se vocês pensarem esses caras como filhos desse contexto, né, porque, como eu disse, o Schopenhauer e o Nietzsche eram meio que vozes dissonantes lá no século XIX. Eu acho que precisou vir o século XX, esses traumas do século XX, para os caras começarem a entender a mensagem deles. Tipo, olha, acho que essa coisa assim, essa compreensão de que a vida humana é estruturada em torno da razão, de que o progresso racional leva a um melhoramento moral da humanidade, de que o melhoramento moral da humanidade, via razão, constrói uma convivência humana perfeitamente justa, igualitária e fraterna para todos, que a história está em progresso. Acho que esses caras, acho que quem estava certo era o tal do Nietzsche e do Schopenhauer lá do século XIX, entende? Me parece que essa coisa da razão é mais um mito, uma fábula, do que algo que seja, né, a nossa essência racional.
Então, esses caras estão vivendo e pensando esse trauma, que é meio que uma queda das expectativas e das grandes esperanças que o iluminismo construiu em torno das possibilidades da razão humana. Tá? Então, surge justamente nesse momento, né, nesse século XX europeu pós-guerra, essa corrente de pensamento, né, essa maneira de pensar, na verdade, é mais uma maneira de pensar do que uma corrente de pensamento. Essa maneira de pensamento que ficou conhecida como existencialismo. Tá? Existiram precursores do Sartre, como o próprio Kierkegaard, já no século XIX, como o próprio Heidegger, ainda no início do século XX, mas acho que o Sartre é o grande nome, né? O Sartre e o Camus são os grandes nomes do existencialismo. Quais são os princípios assim, do existencialismo, né? Que o Sartre enuncia muito bem, vários deles, num texto até curto, que vale a pena vocês lerem, se vocês tiverem interesse, que se chama O Existencialismo é um Humanismo. O existencialismo é um humanismo. Isso vocês encontram facilmente na internet, né? Tem tudo que é lugar aí PDF, com qualidade bem tranquila, mas quais são os princípios, né, do pensamento existencialista? O princípio básico, a máxima, né, do pensamento existencialista é: a existência precede a essência. A existência precede a essência. O que significa dizer que a existência precede a essência, né? Que a existência vem antes da essência? Primeiro, o que é a essência? Essência, se vocês lembrarem, desde o que se construiu em termos de filosofia ocidental, desde a Grécia Antiga, essência quer dizer aquilo que uma coisa é, aquilo que as coisas realmente são, o propósito e o sentido de uma coisa, aquilo para que uma coisa é feita. Isso é a essência, né? Aquilo que uma coisa é. Existência é a existência, é estar no mundo, existir no mundo, né? Então o Sartre diz o seguinte, o Sartre, o pensamento existencialista de maneira geral, dizem o seguinte: olha, para muitas coisas do mundo, é verdade que a essência vem antes da existência. Por exemplo, quando você cria um objeto, o Sartre usa o exemplo do corta-papel. Quando você vai usar um cortador de papel, como é que foi criado um cortador de papel? Você precisava de um objeto para cortar papel, né? A pessoa que criou esse objeto pensou nesse objeto, olha, eu preciso de um objeto que sirva para cortar papel, né? Que tem esse ser. E a partir dessa compreensão da essência desse ser que tinha que ser criado, criou-se um corta-papel. Se você pensar numa indústria de automóvel, né, ela não vai criando qualquer coisa a esmo e no final, quando tiver um produto final criado, construído, né, no final da linha de montagem, vai se perguntar, mas para que serve isso? Acho que serve para se locomover sobre 4 rodas, motorizado, né, e atravessar distâncias, encurtar distâncias e tal. Não, você pré-concebe aquilo que você quer criar. Precisamos de um objeto que sirva para se locomover sobre 4 rodas, motorizado, que sirva para encurtar distâncias, para levar as pessoas daqui até ali e tal, e você cria carros. A grande sacada do movimento existencialista é a seguinte: existe pelo menos um ser que vive no mundo para o qual essa lógica da essência, né, do ser, do sentido, do propósito, vir antes da existência, não funciona. Existe pelo menos um ser para o qual a única verdade é que a existência dele vem antes da essência. Quer dizer, primeiro ele existe, primeiro ele está no mundo, primeiro ele se encontra jogado no mundo e depois ele vai se tornando o que ele vai se tornando. E depois ele vai ganhando o propósito e o sentido que ele vai ganhando. Esse ser é o humano. Então, para o movimento existencialista, para o pensamento existencialista, o humano é um ser diferente dos demais, né, o que não torna exatamente melhor do que os demais, mas assim, diferente, um ser até estranho, esquisito diante dos demais seres. Não à toa ele várias vezes na vida se sente estranho, se sente esquisito, entra em crise. Não, o carro não entra em crise, o carro está sempre lá para você entrar nele e ele andar. Ele quebra, ele dá defeito, mas ele não entra em crise. Não, o bicho não entra em crise. O bicho já tem ali a programação biológica dele que diz mais ou menos o que ele tem que fazer da vida. Uma vida mais simples, né? Mas o ser humano é esse bicho estranho, é esse ser esquisito
que entra em crise e se sente estranho, se sente esquisito no mundo que vive, no meio dos outros, em relação a si mesmo, se olha no espelho e não fica satisfeito com o que vê, tenta entender o que está fazendo aqui e às vezes as respostas não correspondem ao que ele acha que devia estar fazendo ou não. Crise. Né? Por quê? Né, diria o pensamento existencialista. Porque para esse ser, a existência vem antes da essência. Primeiro a gente existe, a gente é lançado no mundo, jogado no mundo, e depois vai se construindo para nós um ser. No entanto, né, diria o Sartre junto com os pensadores existencialistas, voltando só um adendo, né, o Sartre diz assim, ele anuncia dessa forma lá no Existencialismo, é um humanismo. Ele diz assim, no ser humano, a existência precede a essência, porque não tem nenhum Deus para conceber a nossa essência. Não tem nenhuma inteligência superior que concebeu quem nós somos e o nosso propósito, nos colocou aqui com um propósito especial, com um sentido especial pré-estabelecido. Nesse sentido, é acolher a herança mesmo de Schopenhauer, de Nietzsche e dos eventos que eles estão vendo no século XX. O humano é um ser que brota no mundo, né? Primeiro brota, existe, e depois vai se construindo para ele um ser. No entanto, em geral, na maioria das vezes, a gente vive meio que esquecido disso. A gente vive meio que imerso nas várias representações do teatro social, que já sempre tem scripts pré-fabricados que dizem para nós quem nós somos, o que nós devemos fazer, como nós devemos agir, o que nós devemos pensar, qual é o sentido das nossas vidas. A gente sempre chega num mundo específico. A gente não chega em qualquer mundo. A gente chega num mundo, num certo tempo, num certo lugar, e num certo mundo, num certo tempo e num certo lugar, que já tem várias respostas prontas, né, que já tem vários scripts pré-estabelecidos para o teatro social desse tempo e desse lugar, que já tem várias instituições funcionando a pleno vapor, que já tem várias avaliações, né, vários valores que já decidiram, antes ainda da gente nascer, mas desde que a gente nasce, já vai sendo incutido isso em nós, vários valores que nos dizem o que vale mais. Né? O que vale mais na vida? São tais e tais coisas. O que vale menos? São tais e tais coisas. Então a gente nasce dentro de uma família que já vai nos passar vários valores, várias avaliações do que vale mais e do que vale menos. Não só com palavras, mas com exemplos. Né? Vários exemplos que vão construindo para nós um ideal de ser, né, daquilo que a gente gostaria de ser, daquilo que a gente não gostaria de ser. A gente vai sendo bombardeado por exemplos das propagandas, das mídias, vários slogans, várias imagens, vários personagens de filmes, séries, novelas, desenhos, que têm uma vida que já nos mostra mais ou menos como é que a gente tem que viver, como é que a gente tem que pensar, como é que a gente tem que agir. A gente passa por uma formação em instituições específicas do nosso tempo, seja escola, seja locais onde a gente trabalha, a gente entra em contato com muitas pessoas. Em cada um desses ambientes, a gente vai aprendendo sobre aquilo que a gente é, aquilo que a gente também deveria ser, deveria fazer. Se a gente calha de ter sido ensinado alguma religião, claro que vai ser justamente aquele tipo de religião que é vigente no nosso tempo, no nosso lugar. Se tivesse nascido em outro tempo ou em outro lugar, ia acreditar em outra religião, mas essa religião já diz quem a gente é, de onde a gente veio, para onde a gente vai, qual é o sentido da nossa vida, o que significa agir moralmente, agir bem, o que significa evitar o mal. Tudo isso, toda essa miríade de circunstâncias e de influências vai construindo para nós um ser, mas de uma maneira, vejam só que interessante, de uma maneira que esse processo de construção de um ser para nós, uma ideia de quem nós somos, não aparece para nós como sendo um processo de construção. Aparece para nós como sendo uma determinação de quem nós já somos. De maneira que a família não diz, estou construindo para você um ser. Não, ela já espera desde sempre, ensinando coisas para a gente, que a gente se comporte tal como ela imagina que a gente deva ser. E as mídias não vão dizer para nós, estamos construindo para você um ser, te passando certos valores e tal. Não, ela já passa certas coisas que pressupõe que nós somos alguma coisa. Nós vivemos acreditando nessas ideias de ser que se constroem para nós. Mas, em geral, vivemos sabendo quem nós somos. Ou, pelo menos, nos iludindo
com a suposta certeza, a suposta garantia de que nós sabemos sim quem somos. E a gente vai correspondendo a esse papel no grande teatro social, vai correspondendo ao que se espera de nós, vai tentando viver de acordo com esse ser que se construiu para nós, vai tentando seguir muito bem os scripts pré-fabricados do teatro social, vai interagindo aqui e ali, vai atuando como um excelente personagem que sabe quem é e sabe o que está fazendo aqui, de acordo com tudo que nos foi passado. Em algum momento, né, como a nossa essência vem, como a nossa existência vem antes da nossa essência, né, tudo que se constrói para nós como ser, em algum momento não bate, em algum momento não cola, a conta não fecha. E a gente entra em crise. É aí que bate a crise. Né? Essa crise é o que eles chamam de angústia. A angústia é justamente quando a gente se sente estranho, quando a gente entra naquilo que se chama de crise existencial. Quando tudo aquilo que se construiu para nós como ser parece que não corresponde muito bem à nossa verdade, parece que a gente está vivendo uma vida falsa, parece que a gente não sabe mais o que está fazendo aqui. Mas justamente quando bate a angústia, que é um momento de crise, que é um momento difícil, é justamente quando se abre para nós a possibilidade da liberdade. A liberdade que coincide, na verdade, com não ter ainda um ser pré-definido, com não ter ainda um sentido pré-definido, com não ter ainda um propósito pré-estabelecido. A liberdade coincide com o nada, nesse sentido. Quando a gente entra em contato com esse nada, que é não termos ainda um ser, não termos ainda um sentido, não termos ainda um propósito, é aí que somos verdadeiramente livres. Porque existimos, simplesmente existimos, já temos aquela experiência de existir sem ter um ser plenamente constituído. Essa experiência é chave para o pensamento existencialista, porque é justamente através dela, através dessa angústia que nos abre para as várias possibilidades e para a liberdade mais própria nossa, que coincide com o nada, é aí que nós assumimos a nossa verdade existencial. Entende? E nesse assumir a nossa verdade existencial, a gente recoloca tudo em questão. Assim, porque tudo aquilo que se construiu como ser para nós, como propósito, como sentido, não servia. E por que não servia? Então, qual é o nosso propósito? Qual é o nosso sentido? Abre-se para nós a possibilidade de assumir a nossa própria existência. Só que tem mais uma coisa. Assumir a nossa própria existência, assim, de cara, né? Encarar e assumir a nossa própria existência, sem um sentido pré-estabelecido, sem um propósito pré-estabelecido, sem respostas já pré-estabelecidas, significa também, fundamentalmente, encarar a nossa mortalidade, encarar a nossa própria mortalidade. A noção de mortalidade é fundamental para os pensadores existencialistas, no sentido de que é por sabermos que vamos morrer, por sabermos que existirmos e que temos essa única oportunidade de existir, essa oportunidade única de desfrutar essa existência, porque vamos morrer, é que justamente se torna urgente para nós assumir a nossa existência e fazer alguma coisa com ela. Não só deixar que as respostas prontas do nosso tempo, da família, da religião, das instituições, das mídias, das propagandas, dos sentidos pré-estabelecidos, determinem sempre o nosso ser e ir se deixando levar. Interromper o fluxo automático dessa esteira já pronta do mundo, que já está sempre aí posta para nós irmos seguindo, e assumir a nossa existência, assumindo também a nossa mortalidade. Isso é muito difícil para muitas pessoas, né? Eles reconhecem. Mas é esse caminho difícil que é o caminho da liberdade. Se desidentificar das respostas prontas que nos disseram a vida inteira quem nós éramos, o que nós estávamos fazendo aqui, qual é o sentido da vida, qual é o nosso propósito, de onde viemos e para onde vamos. Assumir a angústia que nos liberta das múltiplas possibilidades de um ser que existe antes ainda de ter qualquer ser, e, assumindo nossa existência, assumir também nossa mortalidade. Eu digo às vezes que se a vida fosse um filme, seria um filme muito ruim, né? Porque assim, a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer, quer dizer, o final, a última cena, né? Mas a gente vive, parece que fingindo que não sabe disso.
vai vivendo, vai adiando. Não, deixa, amanhã eu faço. Não, eu vou só continuar aqui reproduzindo esses valores por enquanto. Ah, eu vou só fazer aquilo que já está no script do teatro social. Mas a gente vai morrer. E os existencialistas sempre nos chamam a atenção para esse fato. Né? A única certeza que temos, uma vez que existimos, é que vamos morrer. E por que existimos e por que vamos morrer, é urgente que a gente tome a nossa própria existência para fazer algo com ela. Né? Que não seja necessariamente aquilo que nos foi ensinado a vida inteira que nós temos que fazer com a nossa existência. Né? Coloca aí a frase do Sartre, Manuel. Essa frase é muito bacana, né? Porque o Sartre diz assim que nós vivemos uma vida assim meio que equilibrada, ou de meio desequilibrada e meio equilibrada, entre escolhas e consequências. O tempo todo se impõe a nós que nós façamos escolhas. Mas, ao mesmo tempo, não significa para ele isso que nós estamos no controle do processo o tempo todo, e que a gente escolhe aquilo que quer o tempo todo e faz aquilo que quer o tempo todo. Significa uma outra coisa. Significa, assim, que tudo que nos acontece passa a fazer parte da nossa trajetória, passa a fazer parte daquilo que nós somos. Então, a gente tem que fazer um esforço de acolher isso que nos aconteceu como nosso. Esse acolher o que nos acontece como nosso é o que ele propriamente está pensando como escolha. Então, ele diz: o que importa não é o que fazem de nós, mas o que nós mesmos fazemos do que fizeram de nós. Quer dizer, não é que a gente esteja no controle do processo, escolhendo exatamente aquilo que quer a cada momento, mas é o que a gente faz com aquilo que nos aconteceu. Que destino a gente dá para aquilo que nos aconteceu. Esse é o movimento de acolher a nossa própria trajetória singular e de escolher a própria singularidade da nossa trajetória enquanto seres únicos que existem essa única vez, que existimos sem ter qualquer manual de instruções previamente dado que sirva de verdade. O que mais tem é manual de instrução, dizendo o que a gente é, o que a gente deve pensar, como a gente deve viver, o que a gente deve, né, fazer da vida ou não, mas não tem nenhum manual de instruções de verdade para essa espécie, porque ela existe antes de ter qualquer ser. O que quer que nós sejamos está em construção e vai permanecer em construção até o dia da nossa morte. E porque nós podemos tomar consciência disso, tomar consciência de que existimos, sem ter um sentido previamente fabricado, que nós existimos e que vamos morrer, torna-se sempre urgente a gente assumir a nossa própria existência e fazer alguma coisa com ela. E escolher, sempre a cada vez, a singularidade da nossa trajetória existencial. Isso é muito bonito. Isso é muito bonito. Sartre é muito bacana. Emanuel, segue para o amigo e depois ex-amigo do Sartre, o Camus. Então, gente, como o Diogo muito bem ele colocou aí nessa introdução e depois, né, já falando do Sartre e agora fechando, a gente tem que pensar que o tema central do século XX para a filosofia é a angústia. Para algumas pessoas, a angústia vai levar a essa percepção que o Sartre vai ter, né, de que, no fundo, a nossa única essência é a liberdade, que a gente pode ter conforme a gente identifica no mundo esse teatro e a gente começa a entender que qualquer desculpa para não agir com total liberdade, né, fora aquilo que a gente sempre fala, né, que ninguém é totalmente livre, você tem as leis da natureza, da física, que ser livre totalmente, plenamente, num sonho impossível, seria eu estar aqui agora e dar um tchau para todo mundo e sair voando. Tchau, gente, vou sair voando. Eu sou totalmente livre, inclusive, das leis da natureza. A gente tem algumas coisas que nos condicionam, sim, inclusive da própria natureza e do mundo, do teatro social que a gente vive. Mas essa questão da liberdade, ela é imprescindível para esses caras, porque, sendo a liberdade a nossa própria substância, a gente não pode colocar culpa, nem colocar nada do que a gente escolhe na mão de outro. Então, por exemplo, tudo que acontece antes desses caras, né, quando você vê a religião,
a própria psicanálise, o Sartre era um cara que criticava um pouco a psicanálise, porque ele achava, inclusive, que o inconsciente seria uma desculpa para as suas ações e não pode ter nenhuma. O Sartre escreve um livro chamado Ser e o Nada, contra o Heidegger, que escreve um livro chamado Ser e Tempo. O Heidegger escreve o Ser e Tempo, e aí o Sartre mesmo coloca nisso, isso. O Sartre, olha o livrinho aí. O Sartre mesmo coloca no Existencialismo e Humanismo, ele diferencia os existencialistas, né? Ele faz isso nesse livro. Ele coloca, por exemplo, Kierkegaard e o Gabriel Marcel como existencialistas do cristianismo, que, no final das contas, dentro de tudo que é dito pelo existencialismo, eles ainda acreditam nesse salto da fé. Inclusive, o Kierkegaard usa essa frase, né? No final, você tem que dar um salto de fé, né? E aí não tem mais a ver com a filosofia existencialista segundo Sartre. E tem outros, que seria ele, o Camus, né? Que são os caras que, na verdade, se colocam perante o nada. E essa é a coisa mais difícil. Eu não sei qual deles fala isso. Eu acho que eu ouvi isso de um professor na faculdade, que ele foi usar um exemplo para falar sobre os existencialistas. Ele disse que os existencialistas viam o ser humano no mundo como se fosse uma flecha. Só que essa flecha é como se você fosse essa flecha e, de repente, abrisse o olho no meio do voo. Você não sabe quem te arremessou, né? Quem te jogou como flecha, e você não está vendo o alvo na frente. Você não tem a mínima noção de onde você vai parar. Você abre o olho e você está ali voando. Você é só a própria existência, igual o Diogo colocou. Você já entra num turbilhão de coisas que você não tem muita noção do que é. Você só tem a noção do que é colocado para você. E dentro disso, a construção que o Diogo explicou brilhantemente agora sobre o que fazem da gente, né? É que, na verdade, é o que nos leva à não liberdade, porque a gente fica condicionado. E aí o que acontece? A grande questão no existencialismo, quando ele separa, né, esses caras, é porque ele diz que até os que se esforçaram muito chegaram num ponto que olharam para o precipício e não conseguiram encarar os olhos do precipício olhando de novo para eles, né? Os existencialistas são muito influenciados pelo niilismo, todos eles, assim, de maior ou menor grau, pelo niilismo, ou seja, a gente teve a construção do homem moderno, que, se a gente fosse defini-lo agora, seria o homem branco, racional, cristão, né, europeu. Esse foi o mesmo homem que se espalhou pelo mundo inteiro e colonizou o mundo, seguindo uma essência que, de fato, não existe, né? É uma convenção que a gente tem do que seria um ideal de homem. E quando esses caras vêm, né, o Nietzsche, o Schopenhauer, e começam a destruir isso, falando assim, nada disso tem muito valor em si mesmo, só o valor que você está colocando nisso, e uma hora você vai ter que lidar com esses valores, porque eles não vão te sustentar. Essa é a grande questão. Nenhum desses valores vai te sustentar, a não ser dentro do seu processo de alienação, né? Pela sua escolha. Vai ter gente que está muito bem com essa escolha. Vai viver a vida inteira acreditando que tem uma essência pronta. Essa coisa da essência, ela é importante porque não só é o que é dito que a coisa é, né? Assim, você tem essa visão, mas parece que dentro de nós ela já vem pronta, né? Vem totalmente pronta. Nós somos alguma coisa o tempo inteiro e isso, na verdade, gera uma angústia. Por quê? Porque o próximo cara que a gente vai ver agora, quando ele começa a fazer uma análise sobre o que seria essa existência precede a essência, ele vai falar que só existe um verdadeiro conflito. O conflito que a gente tem é quando o mundo não se adequa às nossas expectativas de respostas que a gente criou, que é tudo uma invenção. Então, a gente inventa um monte de explicação para a realidade, um monte de explicação. A gente diz que existe um Deus, que ele cuida de nós, que ele está sempre, né, ali, querendo o nosso melhor, querendo coisas boas. Você entende que o processo civilizatório chegou no ápice, como o Diogo disse, e aí o mundo olha para sua cara e ri. Essa é a verdade. Porque a única coisa que o mundo te mostra é que tudo o que você cria não passa de uma grande ilusão que você escolheu para viver. E aí eu não estou falando isso como algo que, né, eu não estou criticando a religião de ninguém, nada disso, que todo mundo faz sua escolha. Mas quando a gente vai falar sobre existencialismo, a gente tem que entrar um pouco no clima do que os caras estão pensando.
Porque imagina um cara que, a partir do livro do Heidegger, que é O Ser e o Tempo, que ele ainda tenta salvar algumas coisas, o homem é a cotidianeidade dele, o homem tem alguma coisa que ainda pode ser salva ali, vem o Sartre e fala, não, o homem é o ser e o nada, o homem não existe expectativa para esse homem. Expectativa no sentido de resolução, né, de coisas. E aí o Sartre, ele era muito ligado ao Camus, ele influencia, inclusive, o Camus, os dois se influenciam, mas o Sartre ele tem uma influência no início do Camus. E aí o Camus é um cara muito delicado da gente falar, porque ele trata de alguns temas que são bem, bem tensos, assim. E aí o que acontece? Eu vou botar aqui a frase dele, ó, a liberdade indo embora aí, no passarinho. O que acontece com o Albert Camus? Não, Camus, estou brincando. Albert Camus aqui. Ele tem algumas frases que são emblemáticas, eu fiquei até na dúvida de qual delas começar a explicação aqui sobre ele. Mas o Camus, ele tem essa frase linda aqui, do Sísifo, né? Ele coloca, morrer amanhã ou daqui a 50 anos, tanto faz. A eternidade que virá depois será a mesma para todos nós. Então, essa questão da morte, né? Essa questão da finitude, ele coloca muito assim, a questão da finitude do homem, lidar com isso é muito difícil, porque todas as expectativas que a gente faz na nossa vida é que, de fato, elas, de fato, nos levam a acreditar que, no fundo, a gente é eterno. Seja porque a gente, enquanto não envelhece, não percebe que o tempo é nosso inimigo, Cronos está vindo lá e devorando os próprios filhos, ou que a gente cria um mundo ilusório, segundo o Camus, de que mesmo após a morte nós teremos ainda uma sobrevida na eternidade. Nesse sentido de que a eternidade vai ser uma pós-vida em que a gente ainda vai ter as mesmas coisas praticamente, ou seja, que nós não iremos nunca morrer. Essa é a questão. E aceitar, dentro do pensamento existencialista, de que isso não é possível, quando você entende o que significa essa liberdade que você vai lidar com as suas próprias escolhas, é uma coisa angustiante, é uma coisa que nos leva à única pergunta que tem que ser respondida pela filosofia, a única questão, que existe na filosofia segundo Camus. A única questão que existe para ele, a grande questão da filosofia no século XX, não é a metafísica, não é a religião, não é a política, nada disso. A única questão que existe para o Camus é o suicídio. E aí, logicamente, eu vou fazer um pequeno percurso aqui para que a gente entenda isso, para que não seja algo leviano, por favor. Vocês vão entender por que ele diz isso, tá bom? Então, o Camus, ele nasceu em 1913, né? Ele era argelino, ele não é francês, ele nasceu na Argélia francesa, na época, era uma colônia francesa. E aí o Camus, ele teve uma infância em que ele presenciou muita coisa ruim, né? O pai dele morreu na Primeira Guerra Mundial, era um soldado e morreu. E aí, no mesmo lugar em que o pai dele morreu, várias outras pessoas morreram também. Tem uma pergunta aqui? Desculpa. Peraí. Ah, tá, desculpa, eu não tinha visto, já tinha sido respondido. Então, o que acontece com o Camus? Ele tem essa percepção do significado da morte, da finitude do homem muito cedo, porque ele perde o pai, e isso é uma coisa que afeta muito a vida dele, e ele nunca se sentiu em casa quando ele foi para a França. Porque o Camus ele já tinha essa visão de que ele nasceu num país em que tudo que era dito como certo sobre o homem ideal não se aplicava aos cidadãos do lugar, ou seja, você tinha uma colônia francesa, mas ninguém ali de fato era francês. Ninguém participava do ideal imaginado por todos do que seria o homem mais o que todo mundo colocava como objeto a ser alcançado. Então, vocês entendam assim, que o Camus vivendo num lugar que não era uma pátria, era uma colônia, a percepção dele sobre quem é o homem é muito diferente do que um cara que nasceu na França. É muito diferente do que um cara que nasceu em outros lugares que tem esse ideal muito bem formado na civilização. E aí o Camus ele começa a perceber essas coisas e ele se entrega muito a essa questão do que é a angústia gerada pela própria existência e por que ele coloca essa questão do suicídio. É muito importante entender isso. Então, o Camus, no início da vida dele, ele se engaja no Partido Comunista, depois ele tem uma desilusão com o Partido Comunista, porque ele começa a ver a morte causada por algumas coisas dentro do comunismo, ou seja, ele acha que nenhuma revolução ela pode estar acima da vida,
a vida é a única coisa que as pessoas realmente têm. Nada mais é de ninguém, tudo é existência. A única coisa que você tem é um tempo de vida para poder ser livre. Então, ele não entende muito bem, né, como que um partido ou alguma nação, né, prega a liberdade do homem, principalmente em relação ao domínio de outros lugares, e, ao mesmo tempo, massacra um monte de gente. Isso não entra na cabeça dele. Isso é uma das coisas que o separa do Sartre. O Sartre ainda justificava isso, né, dentro da política, mas ele vai dizer que o Sartre estava iludido em relação a isso. E vocês vão entender por quê. Então, na verdade, o Camus, ele é um cara, ele tem um gênero literário muito parecido com o do Sartre. Eles são influenciados pelo Nietzsche, pelo Schopenhauer, também no tipo de escrita. Eles não são sistemáticos, eles trabalham geralmente ou com romances ou com peças teatrais. O Sartre tem peças teatrais muito famosas, por exemplo, Entre Quatro Paredes, que é bem conhecida, as pessoas conhecem muito essa peça, ela foi encenada, ela é um texto muito bem escrito do Sartre. Ele também tem um texto que eu gosto muito dele, que é A Prostituta Respeitosa, que fala sobre a hipocrisia do mundo, né? E aí o que acontece? O Camus também. Os dois recebem um prêmio Nobel de Literatura, né? Isso é importante ressaltar. Então, diferentemente do Schopenhauer e do Nietzsche, eles foram reconhecidos na época deles. Isso já é um grande salto dentro da filosofia, quando você é o cara que desestabiliza a coisa, para vocês verem o quanto que a obra deles, por mais angustiante que fosse, ela foi bem recebida até pelo talento que os caras tinham na escrita, na composição dos seus personagens. E é o que acontece, o Sartre recusa e o Camus aceita. Vocês podem fazer a interpretação do que vocês quiserem disso. O Sartre não vai e o Camus aceita o prêmio. E é o que acontece, o Camus escreve 3 livros que são essenciais quando a gente vai ler o Camus. Ele escreve O Estrangeiro, O Mito de Sísifo, A Peste, e tem mais um, tá? São 4. O Homem Revoltado. São textos maravilhosos. Se vocês forem ler, vocês vão ver o quanto que a leitura, além de ser agradável, ela desperta esse pensamento na gente sobre a liberdade, sobre a angústia, sobre o que é a rotina. Ele fala muito disso, o que seria essa rotina insuportável que a gente tem. E se você for pensar, nossa rotina é bem insuportável quando você realmente para e pensa nela. E vocês vão entender por quê quando eu falar. Então, o que acontece? O Camus, ele trabalha com o absurdo. O que seria para o Camus, de verdade, o absurdo? O absurdo não seria a relação consigo mesmo, porque nessa relação consigo mesmo você pode inventar qualquer alienação, se convencer de que ela é verdadeira e se aceitar desse jeito. Você pode ser uma pessoa que, de repente, nunca parou para pensar se a tua religião é certa no sentido assim, se ela faz sentido para você, se ela faz algum sentido, a busca de sentido é muito importante para ele. Você, às vezes, se prende ao trabalho e resolve a tua angústia. Você pode se alienar nesse ponto. Você se prende ao amor, a várias coisas que você pode ter na vida. E o Camus, ele vai falar que não é esse o grande problema do homem. O problema do homem é quando, a partir dessa angústia, ela entra diretamente em contradição às respostas que o mundo não te cede. Isso é a primeira coisa. Então, a angústia fica nessa expectativa que você tem de obter respostas dentro das suas expectativas e você não as recebe. O mundo só te dá tapa na cara. A verdade é essa. Você pode, inclusive, fazer sentido no que você recebe do mundo, criar sentido. Mas o sentido que você vai criar é a partir do que é dado, não a partir do que você espera. Entende? Se o Camus fosse falar sobre por que você se decepciona numa relação afetiva, ele ia falar que as suas expectativas são contrárias à realidade das pessoas. Você idealiza uma pessoa na sua vida, essa pessoa se apresenta como ela é e você não sabe lidar com isso. Você quer o ideal, você não quer a pessoa do jeito que ela é. Isso acontece em várias instâncias da sua vida. Aí não é só um problema que você resolveria consigo mesmo. É um problema da sua relação com o mundo. E os outros também estão no mundo. O Sartre tem uma frase muito bonita, ele fala que o inferno são os outros, né? Ou seja, o inferno são os outros, e aí eles ficam bem próximos nessa parte da filosofia deles, que o outro sempre te mostra aquilo que você é e aquilo que você não é também. Entre Quatro Paredes, quando o Sartre está escrevendo, só um adendo aqui que eu acho bem maneiro, quando ele fala sobre o inferno que ele cria, quando ele cria esse inferno, tem uma coisa que é muito maneira que ele faz, que é um detalhezinho. As pessoas chegam num lugar, e ali é o inferno, blá, blá. Tem uma coisa que as pessoas não podem deixar de fazer ali.
todas elas entram nesse lugar sem pálpebras. Elas não podem em nenhum momento fechar os olhos para a realidade. E elas ficam o tempo inteiro vendo o outro, e esse reflexo mostra o que elas são também. É muito doido essa criação dele, assim, quando ele fala que você está num lugar em que todo mundo vai ser exatamente aquilo que é, e você não vai poder fechar os olhos se iludindo, tentando criar algo que elas não são. Você só vai ver o tempo inteiro o que elas são. E aí o pior é o que acontece. Quando elas mostram o que elas são, você vê nelas o que você também é. E isso te gera angústia, porque você também fecha os olhos para si mesmo, em várias situações da sua vida. Olha que maneiro. Sartre é muito maneiro. Mas agora, falando sobre o absurdo do Camus, o que acontece? A gente busca um sentido e clareza que não são dados pelo universo. A gente já entendeu isso. Investimos em coisas para morrer depois. Isso é uma coisa muito interessante dele. Parece que a pior angústia que a gente tem é quando a gente entende, num momento da nossa vida, que tudo que a gente faz aposentadoria, a gente faz plano de saúde, a gente faz planos para a vida, a gente quer fazer isso quando tiver 50 anos, a gente vai fazer isso quando tiver 40, a gente trabalha o tempo inteiro, espera reconhecimento, e aí chega num ponto que você um dia para, e se isso acontecer com você, acho que ainda não aconteceu plenamente comigo, mas o Camus ele diz que quando você reconhece isso, aí é que o bicho pega. Por quê? Porque isso vai te gerar uma angústia que você pode ter na sua vida, que é a falta de sentido nas coisas. E aí, lembra aquela frase que eu disse no início? Qual é a grande questão na filosofia, para o Camus? É quando o abismo olha para você, porque você está olhando para o abismo. Você percebe que nada faz sentido. Quando o abismo olha de volta e te mostra, realmente não faz sentido. Eu não vou te dar nada. Você não precisa esperar nada de mim. A única certeza que você tem é a morte, porque várias pessoas morreram e você já viu que isso é uma coisa que acontece. Você vai ter duas opções, segundo o Camus. E isso é a grande sacada dele. A primeira delas, se você descobre que a vida não tem sentido, qual é a primeira solução? É o suicídio para ele. E o suicídio não é só o físico. O físico é o mais simples, segundo ele. E eu não estou falando que seja, tá? Eu estou falando que o Camus falava sobre isso. Porque isso é negar a sua própria existência e você se retira do conflito. Segundo o Camus, não é o Emmanuel falando. O que acontece? Ele vai falar que, além disso, você tem vários suicídios na sua vida. Você tem o suicídio político, que é o quê? Você coloca todas as suas expectativas num mundo melhor na dinâmica da sociedade. Ou seja, você olha a política, olha o comunismo, olha o socialismo, olha o capitalismo, você fala, que beleza, se uma dessas der certo, eu estou salvo, porque eu vou ter sentido na vida. E ele fala, nem se isso acontecer, se alguma delas der muito certo, a sua vida vai ter sentido por si só. Você vai ter que criar do mesmo jeito sentido. Porque nada vai garantir a tua felicidade. Nada garante a tua felicidade. Nem o mundo mais perfeito que você possa ter. Então ele fala que o suicídio também é o político. É quando você se joga numa ideia política e deixa de exercer sua liberdade. Isso para ele é o suicídio. A segunda opção de suicídio que ele coloca, social, né, nesse sentido, é a religião. Ele vai fazer uma crítica muito ferrenha ao Kierkegaard, porque o Kierkegaard ele faz quase o mesmo caminho, ele critica tudo, ele critica muita coisa. Mas no final ele fala assim, eu vou dar o meu salto de fé porque isso vai me salvar. Então ele diz, o Kierkegaard foi um cara que pensou muito bem nas coisas, mas no final ele fez o quê? Ele apelou. Ele jogou toda a possibilidade de salvação dele, não na ressignificação da vida, mas numa coisa ilusória, numa coisa que também não existe, segundo o Camus, que é a religião, como um método para ele conseguir se agarrar ali e se salvar, como se ele estivesse afundando num mar de possibilidades que nunca vão dar nada para ele, ele está se afogando, ao invés dele se colocar nesse afogamento como parte da própria vida que ele tem, dessa angústia que vai ser gerada, e trabalhar isso nele, não, ele se agarra na religião ilusoriamente, porque do mesmo jeito que ele se agarra na religião ou se agarra na política, essas coisas não têm aonde se agarrar também. Então, todos afundam, com mais tempo ou menos tempo. Você pode se afundar agora ou daqui a um tempo, na ilusão que você tem. A única coisa que ele diz é que a morte, apesar de ninguém ter voltado depois de morto para te contar como é que é, a única certeza que você tem é que o mundo igual você conhece não existe mais.
entende? Porque você não tem mais uma relação nem corpórea com ele. E isso gera uma angústia absurda nas pessoas. Então, essa questão do suicídio para o Camus, ele coloca a primeira, que é a última instância que você pode chegar na verdade, que é o suicídio do seu ser. É você se retirar do mundo. Ele coloca isso como uma possibilidade, ele é bem honesto nisso, ele não tem tabu. Ele coloca que várias pessoas podem, a partir do momento de não entenderem o sentido na vida, se colocar dessa maneira perante ela, eliminando o próprio ser. Mas aí ele coloca que a gente, na vida, se suicida muitas vezes aos poucos. Quando a gente deixa de entender a nossa própria essência, que é a liberdade, e refazer o nosso ser a partir dessa dádiva que a gente tem. Se ele colocasse alguma dádiva na vida, seria essa, a própria liberdade que se tem nas escolhas. E aí o que acontece? Ele vai falar que o suicídio, obviamente o Camus, por entender e por ser influenciado pelo Nietzsche, pelo Kierkegaard, pelo Schopenhauer, ele vai colocar a única questão, de fato, é entender que o suicídio, na verdade, é algo que pode te retirar de uma situação angustiante, mas, de fato, isso você perde todas as outras possibilidades que você tem. E essas possibilidades se agrupam em uma única possibilidade, além do suicídio, que é a ressignificação da própria vida. E essa ressignificação não é acreditar num mundo de salvação, não é acreditar que a política vai te salvar, não é acreditar que o amor, ou seja, a intenção do outro de se colocar na sua vida como uma parceria, não é isso que vai te salvar. O que salva, na verdade, é essa possibilidade de o tempo inteiro entender o caminho que a vida faz, que não tem sentido, e se agarrar com vivacidade na própria experiência trágica que é a vida. Isso é uma coisa absolutamente influenciada pelo Nietzsche, que é o quê? Você pegar, se agarrar com unhas e dentes no tempo que você tem de vida e fazer com que esse tempo nunca dependa nem do depois, nem de nenhuma ilusão, que ele dependa só da própria experiência de cada dia que você vai ter. Isso significa o quê? Agarrar a existência com unhas e dentes para que ela te vivifique, ou seja, ela te traga vida. E vida para o Camus é muito diferente do que o suicídio religioso, o suicídio político e, principalmente, o suicídio de fato. Essas coisas não estão dentro do que a tua própria liberdade te coloca como possibilidade. Entende? De fato, você tem a possibilidade, mas como você já entendeu que a vida não tem nenhum sentido por si própria, a única maneira de fazer isso é quando você mesmo se coloca nesse processo de criar os próprios sentidos da sua vida. Entende? E criar esses sentidos não significa negar que o mundo tem as coisas que ele tem, que as dinâmicas aconteçam, mas é que cada experiência que existe aí seja vivificada. E ele, logicamente, vai colocar que essas experiências de ilusão que a gente cria, tanto faz, na verdade. É só um caminho que você escolhe para se iludir. Você é tão livre que você pode fazer isso. Ele só está te falando que isso aí não é liberdade, isso é condicionamento, porque alguém te disse que isso era o certo a ser feito. Entende? A liberdade, ela está dentro, inclusive, da percepção das ilusões que te cercam. Porque você vai perceber essas ilusões como amarras, não como liberdade. Então, na verdade, quando ele fala isso, e ele tem um livro maravilhoso que todo mundo deveria ler um dia antes de morrer, que é O Estrangeiro. O Estrangeiro é um romance. Se você pegar mesmo para ler O Estrangeiro, você demora 4 horas para ler, em 4, 5 horas você lê. Ele é pequeno, ele tem 157 páginas, eu acho. E é um livro sobre essa questão que o Diogo trouxe muito bem no início, que é esse sentir-se estrangeiro. E o que significa isso? Quando você pega o livro, eu lembro, quando eu entrei na faculdade, me mostrar esse livro, eu falei, caraca, o estrangeiro, será que é sobre um cara que chegou num país e que ele não é aceito nesse país, ele tem que lutar? E quando você lê o livro, você até pensa, né? Ah, pode ser, porque o Camus, ele era argelino, ele não era um cara que se via em casa em Paris, por exemplo, era um cara que não se via em casa em várias maneiras, ele não se sentia dentro de uma pátria, a não ser na Argélia. Ele fala muito que o que ele mais sentia saudade na vida dele, o tempo que ele ficou fora da Argélia, eram as praias, quando ele dava uma volta por ali e ele conseguia sentir o cheiro do mar.
E o Estrangeiro tem uma cena muito bonita que é na praia, mas eu não vou dar spoiler, porque eu quero que vocês sintam o que acontece na praia ali. E o que acontece? É sobre um cara que ele é um personagem muito famoso, é o Merceau. Ele é um cara que vou contar só o início. Ele está no enterro da mãe dele. A mãe dele faleceu. Já mostro logo no início. Quando a mãe dele falece, ele vai no enterro e, na verdade, você começa a sentir um incômodo porque ele mesmo não entende o que ele está fazendo ali. Ele não vê muito sentido no que está acontecendo naquela situação. Ele está ali como ele poderia não estar. Mas como ele foi, ele começa a fazer tudo o que foi sendo dito ali. Eu faço isso, eu fico aqui do lado, beleza. E aí, uma hora, o cara que recebeu ele no lugar onde a mãe dele estava sendo enterrada, oferece um café para ele. E ele fala que foi tomar um café e está tudo bem para ele. Mas para as pessoas que estão em volta, isso é um absurdo você sair para tomar café enquanto a sua mãe está morta. E ele fala, naquele momento, a única coisa que eu queria fazer era tomar um café. Então, ele abraçou, de uma certa maneira, essa questão de que, para ele, naquele momento, a vontade dele era tomar um café. Isso não retira que a mãe dele está morta. Então, isso é só um spoilerzinho para vocês ficarem com uma certa vontade de ler o livro, porque ele é muito angustiante. É um livro muito bom. E aí, essa questão do estrangeiro é um estrangeiro de si próprio. Aí, sim, quando você se volta para si mesmo, que você percebe a sua possibilidade de morte e a sua possibilidade de liberdade, você começa a tentar entender que... Não que você comece a tentar entender, não é um manual, tá, gente? Não é um manual. É só uma maneira de se expressar aqui. Mas você, na verdade, percebe, né, quando você se identifica como um estrangeiro de si próprio, que várias coisas que você faz não têm um sentido nem para você mesmo, né? Você pode ouvir a vida inteira que é para fazer isso, para fazer aquilo, e, na verdade, você não absorve esse sentido das coisas. E você começa a se perceber estranho a si próprio. E essa questão do estranho a si próprio é que você, na verdade, entra numa apatia profunda. Apatia, falta de vontade, falta de sentido na vida. E aí, no estrangeiro, é que você começa a perceber que o Camus, quando fala dessa questão da própria aniquilação e da própria aniquilação durante a vida na religião e nessa ilusão da política, significa que, na verdade, quando você perde todas as suas referências e você entra nessa questão do niilismo, o primeiro sentimento que você tem é o de apatia, ou seja, a falta de significado nas suas ações. E aí, a única questão que ele vai colocar para a gente como possível, que está num outro livro dele, que é O Homem Revoltado, né? O Homem Revoltado é um livro que ele coloca uma perspectiva da revolta quando você percebe isso. E aí ele vai colocar que a revolta é uma atitude digna do homem. Por que a revolta é uma atitude digna do homem? Porque nesse momento da revolta é que você se coloca perante essa falta de sentido, olha para ela te retorna esse olhar sem nenhuma resposta, mas você, nesse momento, se revolta contra isso. Você se revolta contra a possibilidade única da sua vida ser ou se alienar ou se aniquilar. E nesse momento em que você se revolta perante a própria situação niilista que você se encontra, é que você recobra esse sentido através do quê? Da sua própria percepção de que tudo que você fizer vai estar intimamente ligado à sua recolocação dos valores da sua vida. Então, é mais ou menos o seguinte, é como se você, através dessa falta de sentido, ganhasse forças para entender o real sentido da vida. Ele nunca colocaria isso como um real sentido nessa questão do valor, ou seja, não é que exista alguma coisa que ele está te dando no livro dele ou nas explicações filosóficas dele que ele tinha, de que ele está te dando uma resposta para a vida. Não existe resposta na vida. O Camus é um cara que a última instância que ele chega de pensamento é no nada também. Porque o que acontece? No momento em que você percebe que a vida, a própria existência, ela está dentro de um contexto de falta de sentido, inevitavelmente você chega no nada. Mas o que seria esse nada para ele? O nada é se colocar perante os valores que você tem
e, a partir disso, adquirir um pensamento que, na verdade, te leva a confrontar esses valores que sempre foram colocados para você. Então, assim, vamos pensar aqui nesse sentido, porque ele tem um outro livro que é muito bom, que se chama O Mito de Sísifo, e ele tem uma imagem muito maneira nesse mito que eu acho que abarca bem o que ele está falando. Então, a gente já viu que o Camus percebe que a vida ela não tem um sentido em si própria. Todo sentido que a gente acha que existe na vida é dado para a gente. A gente já nasce com esses sentidos em nós a partir do momento da nossa existência. É aparente uma essência nas coisas, e aí ele começa a pensar sobre isso, e ele volta num mito muito conhecido, que é o mito de Sísifo. Não sei se vocês já ouviram falar desse mito. Esse mito, na verdade, quando a gente ouve e lê no livro dele, né, o mito de Sísifo, ele coloca uma imagem, né? A imagem do mito de Sísifo, para quem não conhece, é que Sísifo ele foi castigado pelos deuses, e o castigo que o Sísifo teve por desafiar os deuses foi de que ele, durante a eternidade, ia carregar uma pedra de um lugar até o alto de uma montanha. No momento em que ele carregasse essa pedra até o alto da montanha, a pedra iria rolar de novo, e quando ela rolasse, ele ia descer do alto da montanha até onde a pedra tinha parado e recomeçar tudo de novo. Ele ia até lá em cima de novo. Quando ele chegasse lá em cima, a pedra mais uma vez iria rolar, iria voltar, ia ter que carregar essa pedra de novo. E isso até hoje. Ele deve estar até agora fazendo isso, segundo o Camus. Se você pudesse ver hoje Sísifo, ele estaria do mesmo jeito. E aí o Camus, quando ele começa o mito de Sísifo, ele começa com uma frase muito maneira, assim. Ele fala que em todo esse trabalho, eu estou falando isso livremente, que eu não lembro decoradinho, não. Mas ele fala que todo esse trabalho que Sísifo está fazendo, no momento em que a gente olha isso, é preciso imaginar que Sísifo é feliz fazendo o que ele faz. Por quê? Quando ele coloca esse mito do Sísifo, você imagina que isso é uma coisa de sofrimento absoluto, de uma falta de sentido, de um cara pegar uma pedra que está num lugar, levar até o alto da montanha e fazer com que ela role. E depois ele tem que fazer isso de novo. E aí ele carrega e ele faz isso de novo. Eu pergunto para vocês, tem alguma diferença da nossa vida isso? Tem alguma diferença do que a gente faz no dia a dia? Desde o momento em que eu acordo até o momento em que eu vou dormir, a minha vida é rotina. A minha vida é uma repetição das mesmas coisas, mesmo que elas não sejam exatamente iguais. Então, nós, nesse sentido, somos o Sísifo. E aí, por que ele diz que é preciso imaginar Sísifo feliz? Porque Sísifo, ao ter negado os deuses, ele nega toda a possibilidade de um sentido colocado para ele na vida. O único sentido que existe para Sísifo, na verdade, e por isso ele é feliz, é o sentido de que aquela rotina é a única coisa que ele tem. E não significa que eu esteja falando aqui de uma rotina estabelecida, não, tá, gente? Não é o seu trabalho que você vai ficar feliz que ele está falando. Não é a sua rotina existencial pré-estabelecida. O que ele está falando é que a própria existência, que vai e volta, e que não tem sentido, o Sísifo está feliz porque ele colocou o próprio sentido nisso. Toda vez que ele pega essa pedra, ele carrega até o alto da montanha e ela volta, toda vez que a pedra está grudada na cara dele e ele está sentindo aquela poeira, isso mostra para ele a existência, a vivacidade que existe no mundo. Então, assim, essa imagem que existe do Sísifo é do reconhecimento da própria falta de sentido da vida ressignificado por uma escolha. Sísifo, quando desafiou os deuses e recebeu o castigo dele, que é o quê? Não participar das coisas pré-estabelecidas, ele tem certeza que toda vez que ele carrega aquela pedra, aquilo ali é ele, plenamente, a escolha dele. Aquilo que ele está fazendo ali é o que ele se predispôs a fazer, não é o que disseram para ele que ele deveria fazer. Não é o que todo mundo disse que ele deveria ter feito, que era não ir contra os deuses. E tem uma história, não vou contar agora que é muito grande, mas quando ele vai contra os deuses e ele é castigado, mesma coisa, Prometeu ele tem um certo tipo de
de ligação, né? Que ele é também, né, castigado pelos deuses, e ele está ali o tempo inteiro com o fígado sendo comido, e isso acontece repetidas e repetidas vezes, é porque naquele momento a escolha que eles tiveram de revolta, de desafiar o poder pré-estabelecido, foi o que levou os dois àquela situação. Então, aquela situação, por pior que ela possa ser, por mais angustiante quando a gente olha de fora que ela possa ser, imagina um calorzão no Rio de Janeiro, você tendo que levar uma pedra até o alto lá da Pedra da Gávea, e ela volta e você tem que voltar para Curicica, e da Curicica você tem que carregar a pedra de novo para a Pedra da Gávea. Imagina uma pessoa que vê isso e fala assim, cara, o que esse cara está fazendo? Se eu estiver fazendo isso só porque foi dito que era o certo para eu fazer, eu não sou Sísifo. Eu não me revoltei de fato. Mas quando eu me coloco perante a realidade, que não tem nenhum sentido, e a partir desse momento, por escolha minha, eu ressignifico essa realidade, eu vou contra os deuses, lembra lá o Nietzsche, os valores, a morte de Deus, eu vou contra os deuses. Nesse momento, toda vez que eu sentir suor, e que o suor escorrer no meu olho e arder, e eu sentir que eu estou cansado, isso não me causa tristeza, isso me causa felicidade, porque isso está me vivificando, isso está me mostrando que eu, pleno da minha liberdade e do entendimento do que a realidade é, que ela é uma ilusão dos valores estabelecidos, eu me coloco nesse processo de ressignificar a cada vez que eu levo a pedra para o alto da montanha a minha própria existência. Por isso que é tão bonito quando... E isso não faz sentido nenhum, entende? Por que um cara está carregando uma pedra até o alto do morro? Isso não faz sentido nenhum. Exatamente, porque nada de fato faz sentido. Mas naquele momento em que eu fiz a minha escolha, faz todo sentido para mim. E é isso que importa para o Camus. Que o tempo inteiro a vida seja essa questão de ressignificar as coisas. E é o que acontece. Também significa não fugir do nosso destino. E o que significa entender esse não fugir do nosso destino? O nosso destino não é aquele colocado nem pelos deuses, nem aquele colocado pela própria essência que nos é dada em vida. Imagina uma pessoa que o tempo inteiro está fazendo escolhas, vamos botar o Camus Sartre aqui, ela está fazendo escolhas, tendo atrás dela algo dizendo para ela que é isso que ela tem que fazer. Então, por exemplo, uma pessoa que nasce, toda escolha que ela faz está baseada no contexto da religião. Eu faço isso porque Deus quis, eu faço isso porque Deus sempre quis que fosse assim. O Sartre diria que as pessoas estão agindo de má fé. Má fé significa o quê? Colocar em outro a minha própria possibilidade de escolha. Então, assim, um exemplo muito simples. Você coloca uma pessoa que está numa mesma situação e elas têm escolhas totalmente diferentes. Então, não existe uma determinação em relação à escolha. Mas, a partir do momento que se faz a escolha, ela se torna totalmente seu destino. Por isso que o Camus está falando que Sísifo tinha todas as possibilidades de escolha, inclusive se deixar abater pelos deuses e pedir perdão. Ou, de uma certa maneira, nunca ter ido contra os deuses. Mas, quando ele escolhe, ele fez plenamente o exercício dele enquanto ser, enquanto existência. Porque ele, no momento em que pessoas poderiam ter tido essa escolha de se curvar perante a vontade dos deuses, o Sísifo, na verdade, se coloca pleno de escolha e não segue isso. Então, ele mesmo cria o próprio destino. Essa é a questão quando ele fala do destino. Não fugir ao próprio destino não significa não fugir a uma coisa que é determinada. Não é isso que ele está falando. Ele não está falando que existe um destino determinado para você e aí você tem que seguir esse destino porque isso é o certo. Não. O único destino possível para o homem é ser livre nas suas escolhas. E ser livre no sentido de abarcar a própria tragicidade da vida e entender que cada percepção que você tem no mundo, perante essa crueldade que ele aparenta ter, que as coisas não têm sentido, isso sim é acolher o seu próprio destino. Então, o destino, e por isso que o Sísifo está feliz o tempo inteiro, é a própria escolha, que se faz perante qualquer outra possibilidade, não agindo de má fé nesse sentido, se colocando como se cada traço do seu destino não pudesse ser determinado por nada a não ser por você mesmo. Logicamente que, assim, quando a gente pega de uma maneira clássica,
as definições da filosofia de liberdade, você vai ter basicamente duas que se contrapõem. Uma liberdade é chamada de aristotélica sartriana, né, que é o quê? Você tem essa percepção de que o homem é agente e causa de si, ou seja, o tempo inteiro você tem que se fazer agente das suas ações, e você próprio, para ser livre, ser a causa da sua ação. Isso está muito no Aristóteles. E você tem a outra parte que é existencialista, que aí o nome vem sartriana, que é quando você escolhe a própria liberdade, de poder escolher. Eu tenho que a escolha, que é uma coisa que eu já entendi que existe no mundo. Se eu faço a escolha norteada por outras escolhas que vêm antes das minhas, eu não estou sendo livre. Então, eu tenho que abarcar a própria escolha como minha essência. Isso é o que o Sartre diz. Por isso que a aristotélica sartriana, ela parte mais do indivíduo nesse sentido. Mas você vai ter uma outra corrente, claro, que é a marxista hegeliana, que diz que, na verdade, nós somos determinados pelo que nos cerca. Ou seja, nós somos um pequeno processozinho que tem dentro desse processo histórico que está acontecendo, e a sua escolha tanto faz, na verdade. Você pode escolher se estar na beira de um precipício e se jogar ou não. Isso não importa porque é o processo histórico. Mas quando você vem e entende que você, enquanto indivíduo, é a pura liberdade, escolher dentro de si, pular ou não, faz toda a diferença para você, enquanto indivíduo. E faz toda a diferença para as outras liberdades que, a partir disso, também podem ser livres. Entende? Pouco importa para um existencialista o processo. O processo é algo que já foi discutido, a gente já discutiu muito tempo sobre o que era a história, o que era o espírito absoluto, o que eram as coisas, está todo mundo discutindo sobre isso. No final das contas, quem discute é que no próprio processo de escolha vai sofrer as consequências. Não é o processo histórico que está sofrendo consequência. O processo histórico sou eu. O processo histórico é o indivíduo. É a minha própria singularidade que é o processo histórico. Se eu coloco como base o processo histórico para tomar minhas decisões, de maneira nenhuma eu vou ser livre. De maneira nenhuma eu vou cumprir esse destino que é a própria escolha. Nunca vou fazer isso. Então, no momento em que eu coloco como base para minhas escolhas ou o processo histórico ou os processos que estão acontecendo, eu estou cada vez mais longe de poder proceder como própria liberdade, como a minha essência sendo essa liberdade. Então, na verdade, a crítica que esses existencialistas estão fazendo é a todos os sistemas que vieram antes. Porque todos os sistemas, até o Schopenhauer, até o Nietzsche ali, são baseados no essencialismo, são baseados nessa essência do homem. Mesmo que, em alguns momentos, você tenha saltos e pequenos lapsos de liberdade, o indivíduo realmente livre. Mas o Nietzsche, o Schopenhauer já começam a ver isso. E falam, cara, o indivíduo não pode ser livre se os valores que ele segue, ele nem participa deles de fato, nem participa da construção desses valores. Como é que eu vou ser livre se todo o arcabouço teórico que eu tenho já me impele a ser alguma coisa? Não é isso. E eu acredito, principalmente dentro da leitura desses caras, que nenhum deles está escrevendo isso, falando isso, para te convencer de alguma coisa. Muito pelo contrário. Eles estão só exercendo a própria liberdade no momento em que eles perceberam alguma coisa diferente na própria existência deles. Eles estão compartilhando isso, é diferente. A igreja, com todos os ditames que ela teve na Idade Média, não compartilhava as ideias dela. A igreja colocava as ideias dela de maneira violenta, muitas vezes, para que você seguisse e que você não pudesse nem ser um indivíduo. Você era uma massa dentro do pensamento cristão. E isso, mais uma vez, não estou fazendo uma crítica pessoal a isso. É o que a história me mostra. Na modernidade, por mais que você tenha o Rousseau falando do bom selvagem, o Hobbes falando, você ainda não é uma singularidade. Você está sendo colocado dentro de um processo todo para ter uma escolha determinada dentro desse processo. Ó, o homem é um animal selvagem, um bom selvagem. O homem é lobo do homem. O homem está na guerra de todos contra todos. Esses caras estão te colocando de uma maneira maior ou menor, manuais, assim, ó, eu estou te falando como é que é a tua existência. Esses caras, e por isso acredito que eles escolheram esse tipo de escrita, esse tipo de colocação da própria filosofia deles, o que eles estão fazendo realmente é compartilhar. O caminho não está falando, se você não for igual ao Cícero, você vai sofrer. Ele está falando assim, ó,
eu percebi uma parada, que quando eu leio o mito de Sísifo, eu entendo que ele está me falando que a minha própria essência é a liberdade, porque quando eu escolho, eu estou sendo feliz dentro disso, porque eu já não estou seguindo o que está sendo dito. O Nietzsche, vamos voltar aqui só um pouquinho, ele fala, quem me segue nunca me entendeu. Por quê? Porque ele não quer que você siga o que ele está falando, pelo contrário, ele pode conversar com você, igual você faz com um amigo seu, a verdade é essa. Se eu estou conversando com o Diogo, numa mesa de bar, se ele está tentando me convencer, ele já perdeu metade da conversa que ele pode ter comigo. Por que isso? Porque não é troca. A troca não está ligada ao convencimento. Eu não estou querendo te convencer de nada. Eu estou trazendo parte do que eu sou para que você, a partir das suas próprias reflexões, que estão dentro da sua singularidade e do seu próprio processo existencial de liberdade, faça com isso o que você quiser. Eu, de fato, não me importo com o que você vai fazer. Eu me importo em, no momento em que a gente tem uma conversa, que é abrir um livro, é ler lá O Estrangeiro, uma coisa muito bonita, ler o Mito de Sísifo, que você entenda, se quiser o que eu estou falando aqui, que você viaje na minha onda ali, mas eu não estou falando que a partir desse manual você vai ser feliz. Muito pelo contrário. O que ele está fazendo com esse manual é falando, meu irmão, se prepara que tu vai ter uma experiência que vai te tirar do teu centro e aí nem me procure mais. Eu só queria fazer isso contigo. Eu só queria trocar o que eu tenho para que você, de uma certa maneira, dividisse isso comigo. Não que você tivesse que seguir o que eu estou falando. Entende isso, gente? Acho que tem uma coisa muito mais leal no que esses caras escreveram. Eu acredito nisso. Já que é a nossa última aula hoje, eu posso falar um pouquinho mais de uma maneira pessoal, eu acho que esses caras são muito mais leais ao que a singularidade do homem é, de fato. Eles são muito mais abertos a ter uma troca do que ter uma imposição. Eles são muito mais... Na verdade, eles não estão muito preocupados com o que você vai achar da filosofia deles. Eles só escrevem porque eles não têm outra escolha. Porque eles já escolheram ser livres a partir da própria escrita. Entende? Esses caras não podem, de jeito nenhum, no livro dele, te trazer um manual, porque eles não estão pensando assim, eu vou fazer esse livro para que o Diogo siga o que eu estou dizendo e seja livre. Não, ele está falando assim, é muito estético, né? Muito artístico o que eles fazem. E por isso o romance, e por isso o teatro, e por isso eles ganham o prêmio de literatura pela grande obra que eles tiveram. Porque quando eles estão escrevendo, eles estão só, através da estética, colocando para fora algo que eles não conseguem guardar para si. Eles não conseguem. Entende? Diferentemente de um processo que você tem. Eu preciso provar que a razão pura é desse jeito para que aí eu entenda o que o Hume está criticando no racionalismo e para que eu faça com que surja uma máxima filosófica para mim, uma máxima filosófica que aí eu posso entregar para os homens e falar, olha o presente que eu trouxe para vocês. É o Kant. O homem é lobo do homem. E aí eu posso, dentro disso, trazer uma percepção para que você viva melhor. Você tem uma salvação. Não, nada disso. Acho que, basicamente, dentro do que esses caras dizem, só para a gente encerrar aqui com o Camus, eu queria que vocês pensassem que é a própria existência como angústia, a percepção de que a gente é estrangeiro no mundo, porque ele não nos corresponde a uma realidade que vai nos satisfazer, e somos estrangeiros de nós mesmos, porque a gente se percebe como seres altamente definidos por uma essência já imposta por esse mundo, entende? E a salvação, vou usar essa palavra aqui, a única coisa que o homem pode fazer de fato é se revoltar, porque se não há revolta, não há percepção do que te cerca e do que te prende. Cara, isso é muito bonito, né? O pensamento desses caras, você estava falando agora no final, me remeteu a uma coisa assim, você consegue meio que acompanhar na história da filosofia quais são os pensadores e as obras que se colocam assim do lado de um poder instituído e que, portanto, querem convencer, querem implementar alguma coisa, querem te dar, né, a resposta justamente, te convencer de que aquilo é realmente o que tem que ser feito, quando não mesmo te obrigar, né, a seguir aquilo.
E você vê pensadores e obras tal, que se pensam sempre longe dessa esfera do poder instituído. Né? São caras que estão assim, buscando o seu próprio caminho, ou se pensando como resistência a um poder instituído. E eu acho que esses caras são assim, né? O Sartre e o Camus, eles se pensam justamente como estrangeiros nesse mundo, né? E daí eles puxam, né? Jogam para a gente essa reflexão sobre o quanto a gente também é estrangeiro nesse próprio mundo. E que justamente nesse lugar que pode ser de angústia é também onde pode surgir o lugar da liberdade, da possibilidade, para além de tudo que já é tão determinado, né? Tão determinado e tão imposto sobre nós. Muito bom, Emanuel. Muito Muito bom. bom, né, Diogo? Esses caras são Existencialista, incríveis, cara. Sartre e Incrível. Camus.